Ó, aqui é Fábio dos Reis da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a instalar e configurar o Active Directory Domain Services, famoso ADDS, no Windows Server 2008 R2. Então vamos lá. Nossa máquina virtual está aqui com o Windows Server instalado. Vou fazer meu logon no computador, no meu servidor. Note que eu me logo como administrador, é imprescindível que você seja administrador do servidor para conseguir instalar esse AD e configurar posteriormente um domínio. Tá? Coloco a senha e efetuo o meu logon. Logo após o logon, será carregado o gerenciador de servidores. Por padrão, seria carregado a janelinha de tarefas de configuração iniciais, mas nós desativamos essa janelinha numa última aula. Tá? E agora ele abre o gerenciador de servidores por padrão. Legal? Bom, vamos clicar aqui no gerenciador de servidores em Funções. E aqui no painel central você pode ver o resumo de funções. Quais funções nós temos instaladas nesse servidor? Por enquanto não temos nada. 0 de 17 funções possíveis instaladas. A função que nós vamos instalar hoje é o ADDS. Vamos puxar aqui o nosso Notepad. Então é o ADDS, que é o Active Directory Domain Services, também conhecido por serviços de domínio do Active Directory. Então esse serviço nos permitirá criar um domínio em nossa rede, transformar este computador num controlador de domínio e depois associar as estações, os outros computadores da rede, a esse nosso domínio criado, para que possamos controlá-los e gerenciá-los centralmente. Legal? Então vamos proceder à instalação da função. Para isso você clica no botão Adicionar funções. Então vamos lá. Legal, assistente para adicionar funções. Então abriu o assistente e antes de começar, título da primeira janelinha, nós temos algumas coisas importantes para verificar. Primeiramente, a conta de administrador deve ter uma senha forte. Isso é extremamente importante não só para a conta de administrador do servidor, mas para qualquer conta de serviço de rede que você possua. As configurações de rede, como endereços IP estáticos, estão definidas. Sim, você precisa de IP estático no seu servidor para que possa configurar o Active Directory. E as atualizações de segurança mais recentes do Windows Update estão instaladas. Então você precisa atualizar o seu servidor, atualizar com as atualizações de segurança mais recentes, para garantir a segurança do seu AD. Tá? Estando tudo ok, clico em Próximo. Legal, aqui nós temos as funções do servidor, para você selecionar. Temos várias funções e nós vamos explorar simplesmente todas elas em nosso curso. Tá? Porém, hoje iremos trabalhar com os serviços de domínio do Active Directory. Você pode ver aqui. Ao selecionar o serviço de domínio do Active Directory, ele pergunta se eu quero adicionar recursos necessários para o AD. Quais são esses recursos? Neste momento, recursos do .NET Framework 3.5.1. É importante que você instale esse recurso para que o AD possa funcionar. Então, eu vou clicar em adicionar recursos necessários. Legal. Estou aí com os serviços de domínio do AD selecionado. Então. Note que aqui à direita eu tenho uma pequena descrição do serviço. É sempre legal você ler a descrição quando você estiver fazendo a sua instalação, porque tem algumas informações adicionais que podem ser importantes. Vamos clicar em Próximo. Então, temos alguns itens a observar agora. Tá? Então, para garantir que os usuários possam fazer logon na rede, é legal ter 2 controladores para um único domínio. Então, para um domínio, 2 controladores pelo menos, porque se um falhar, o outro entra em seu local, em seu lugar, para garantir o logon dos usuários. Nós faremos isso futuramente também em um cenário onde teremos 2 controladores de domínio trabalhando em paralelo, fazendo replicação. O ADDS requer um DNS, um servidor DNS instalado na rede. Vamos instalar o DNS também durante a configuração do ADDS. Tá? Nós não temos o DNS instalado ainda, mas ele será instalado junto com o ADDS. Então não tem problema. Você só precisa se atentar ao seguinte fato. É importante que o seu servidor aponte para um servidor DNS válido. E como ele vai ser o servidor DNS da rede, você deve configurar o DNS do servidor com o endereço IP dele próprio. O que nós fizemos na aula de configuração de rede do servidor. Tá? Qualquer coisa é só
é só você visualizar de novo aquela aula para relembrar. Então, depois que você instalar o ADDS, tá, você vai usar um assistente para instalação dos serviços de domínio Active Directory, é o famoso dcpromo. É um comandinho que a gente vai digitar para elevar esse computador, que é um servidor comum, ao status de controlador de domínio. Tá? E ele diz que a instalação do ADDS também instalará alguns serviços de namespace DFS, replicação DFS e replicação de arquivos. Nós vamos trabalhar também com o DFS, que é o sistema de arquivos distribuídos, futuramente. Então, clicamos em próximo. Legal, aqui nós temos o resumo do que vai acontecer. Na telinha confirmar seleções de instalação. Tá? Serão instalados os serviços de domínio do Active Directory e os recursos do .NET Framework 3.5.1. Estando tudo ok, basta clicar em instalar. Façamos isso. Legal, então a instalação iniciou. Ela é bem rápida, tá? Nessa etapa do serviço. Então nós vamos aguardar a finalização da instalação. E logo ao término a gente vai voltar para o gerenciador de servidores para poder verificar, visualizar que o ADDS foi instalado na máquina com sucesso. Tá? Porém, ele não é funcional ainda. Então, depois dessa instalação, nós deveremos criar um domínio na nossa rede e elevar um computador ao status de controlador de domínio, que será feito com esse servidor aqui mesmo. Tá? Legal. Instalação bem sucedida. Instalamos os serviços de domínio do AD e os recursos do Framework 3.5.1. Basta clicar em fechar. Voltando aqui para a janelinha do gerenciador de servidores, você pode ver que os serviços de domínio do AD foram instalados com sucesso. Tá? Uma função de 17 instaladas. Mas veja que ele ainda tem aqui um xizinho na bolinha vermelha, indicando que ele tem algum problema ou não está totalmente funcional. O que é verdade, por isso nos falta ainda instalar nessa máquina o DNS e criar o domínio e elevar uma máquina ao status de controlador de domínio. Tá? Então, esse próximo passo será feito na nossa próxima videoaula. Tá? Até a próxima, pessoal.